Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia e nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição de sábado do Redação Hit, nesse plantão de sábado. E amanhã, como todo mundo sabe, acontecem as eleições municipais em todo o país. E nós vamos começar essa edição com informações ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. E quem está lá é o nosso repórter, o Ismael Nascimento. Ele vai aparecer aqui no telão. Boa tarde, Ismael. Seja muito bem-vindo. Quais as informações aí nessa véspera da votação? Olá, Kleber. Boa tarde a você que também está na sintonia aqui do jornalismo, da HIT. Trago para você as principais informações. Amanhã é um dia importante. Amanhã mais de 150 milhões de eleitores vão às urnas para escolher os vereadores e os prefeitos. Isso aqui no TRE, aqui da capital paulista. Destacando que São Paulo continua sendo o maior colégio eleitoral. Só que em São Paulo são mais de 34 milhões de eleitores, que representa 22%. Agora eu trago para você um panorama geral onde tem mais votações, por exemplo, de eleitores. A região sudeste já possui 67, quase 67 milhões. Depois vem Nordeste, Sul, Norte. A região que tem menos pessoas para votar, que é a região Centro-Oeste, que ocupa a última colocação, com quase 10 milhões. Tá certo? E agora eu vou conversar com a nossa colega de trabalho aqui, a Luana Chino, coordenadora de gestão de eleições do TRE em São Paulo. Ela vai explicar para nós as principais informações para que você possa votar amanhã com tranquilidade. Isso é muito importante. Para quem tem o telefone na mão, pega aí, anota as informações, ou a forma tradicional, papel e caneta, para que você possa votar amanhã com tranquilidade. É um dia muito importante. Eu já inicio esse bate-papo dizendo que amanhã a votação começa a partir das 8 horas e vai até às 17 horas. Quais outras dicas importantes que o eleitor tem que ter para que amanhã seja um dia mais tranquilo possível? Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de poder trazer essas informações para o eleitor e para a eleitora. É importante que os eleitores se preparem para ir votar. Então é importante saber se o candidato levar uma colinha, a gente indica levar uma colinha de papel, porque o celular na cabina de votação não é permitido. A gente também recomenda que as pessoas baixem o e-título até hoje, porque amanhã não vai ser possível baixar o aplicativo. Ele vai estar disponível para quem já baixou, mas não vai poder baixar. E, além disso, o aplicativo pede uma série de informações para fazer a verificação de que aquela pessoa é ela mesma. Então, a gente pede para que as pessoas se preparem antes de ir para a votação, com a sua colinha, com o seu e-título. Uma outra pergunta, o e-título também serve para justificar, mas ele funciona a partir de segunda-feira. Aí a pessoa tem 60 dias para justificar, né? Não. Ele faz a justificativa no dia mesmo. Então, se a pessoa estiver fora do seu domicílio eleitoral, lembrando que domicílio eleitoral é o município, se estiver fora do município, ele reconhece que a pessoa está fora do município e já faz a justificativa. Ou a pessoa pode usar o site, o autoatendimento, a partir de segunda-feira, ou o cartório eleitoral, e colocar um comprovante do porquê que ela não pôde ir votar. Tá certo. Vai votar amanhã. Qual a dica importante em relação ao vereador, o prefeito? Quais informações que pode ter uma famosa colinha? Como pode a pessoa se preparar para isso? Ótima pergunta. O TSE tem um site que chama Divulga Candicontas. Nesse site tem todas as informações referentes aos candidatos, quem investiu na campanha, onde que ele gastou, qual é a situação dele. Então, esse site é um bom site para as pessoas pesquisarem, lembrando que primeiro vai votar para vereador e depois para prefeito. O e-título também serve para a pessoa que tiver dúvida da sua sessão. O e-título pode também ajudar? Pode ajudar, sim. Ele tem um mapinha que diz, inclusive, onde fica o seu local de votação. E a gente pede que nessa preparação que o eleitor vai fazer antes de votar, que ela localize qual é a sua sessão, qual é o seu local de votação, porque isso também pode ter mudado. Então, a gente recomenda. Bom, tá bom. Muito obrigado pela atenção. Acabei de conversar aqui com a Luana Chino, coordenadora de gestão de eleições do TRE de São Paulo. Muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço. Boa eleição para todos e todas. Obrigado. Outra informação importante, Cleber, que eu quero compartilhar com você. Quem for votar amanhã, 25 capitais do Brasil vão oferecer transporte gratuito.
tá? Para que você possa aí voltar com segurança e saber isso faz a diferença. Ou se preparar quem for de carro, ou para quem for de bicicleta ou a pé também, são formas que você pode chegar, tá bom? E também se preparar para sair, quem mora muito longe, se preparar para poder estar presente. Logo mais eu trago outras informações, Kleber, para que você de casa possa cumprir essa jornada de votação amanhã da melhor maneira possível. Tá certo, então. Muito obrigado pelas informações, Ismael. E olha só, faltando aí menos de 24 horas, né, para o início da votação, muita gente ainda não escolheu o candidato a vereador. Metade do eleitorado de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife está indecisa. Esses dados foram divulgados em uma pesquisa do Instituto Datafolha. O Datafolha realizou a pesquisa nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. A capital paulista lidera o estudo, com a maior parcela dos indecisos em relação à escolha do vereador. A Câmara Municipal paulistana é a maior do país. E 59% ainda não escolheu um candidato, enquanto 41% dizem ter escolhido. No Rio de Janeiro está 50% para os dois lados. Metade da população está indecisa e a outra metade já decidiu em quem votar. Na sequência, vem a capital mineira. 52% das pessoas não decidiram um candidato e 48% já estão decididos. E em Recife, a situação é o contrário. 48% das pessoas não escolheram um candidato e 52% já escolheram. A pesquisa também mostra a opinião pública sobre a importância do voto. 87% das pessoas afirmaram que os vereadores têm tanta importância quanto os prefeitos, enquanto 89% afirmou que o prefeito precisa do apoio dos vereadores para se elegerem. Com certeza é o assunto mais importante do dia. Então, para falar mais sobre eleições, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é Virgínia Machado. Ela é professora de Direito Público da Unianaldo, né? Centro Universitário de Belo Horizonte. Boa tarde, professora Virgínia. Seja muito bem-vinda. É um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Muito boa tarde a todas e a todos. O prazer é todo meu. Olha só, hoje, como a gente já noticiou aí amplamente, é o último dia de campanha, eu queria primeiro que você fizesse uma avaliação sobre esse processo eleitoral que está terminando, pelo menos no primeiro turno. O que te chamou a atenção em relação aos anos anteriores? Bom, inicialmente é importante a gente destacar que os processos eleitorais nas municipalidades, eles têm características muito específicas. A última vez que fomos às urnas foi para escolher cargos no âmbito federal e estadual. Dentro das municipalidades, a gente observa as situações relativas às peculiaridades de cada região, de cada cidade daquela população. Uma coisa que a gente pode observar com relação a esse pleito, eu senti que a campanha efetiva, né, as pessoas passaram a falar um pouco mais, e até então a gente ficava um pouco em dúvida se seria assim ou não, após mesmo as campanhas em rádio e televisão. Porque com o advento da internet, das redes sociais, a gente pensa o seguinte, não, algo vai ganhar força ainda mais, né, com a vinda do rádio e TV, mas a internet vai englobar tudo. Não, de fato, a população ainda é muito mobilizada pela televisão, pelos assuntos que vão ser tratados pelos jornais, como neste momento. Então, eu observei que aquele movimento da internet, que já acontecia, né, ele se intensifica sim, mas a falar efetivamente a gente observa com as campanhas em rádio e TV. Essa é a primeira análise que eu faço com relação ao sistema eleitoral neste ano. Uma das marcas ruins, né, infelizmente, dessa campanha tem sido a agressividade verbal e às vezes até física, como eu disse, infelizmente, entre candidatos, cabos eleitorais e eleitores também, nos debates e até nas ruas. Você acredita que a legislação tem que ser mais rigorosa? Esse é um problema criminal ou eleitoral? Olha, Kleber, muito bem tocado esse ponto. Primeiramente, só quem perde com tudo isso é a democracia e o cidadão brasileiro. Porque quando observamos em um debate
a gente chegou num grau este ano, talvez inimaginável, que foram as agressões físicas, né? Porque em outras oportunidades já vimos agressões verbais, cometimento de crimes de calúnia, de difamação, mas dessa vez a gente está para a agressão física, algo de barbárie mesmo. E só quem perde é a democracia e o cidadão. Porque, consequentemente, o momento em que nós temos para debater, para ouvir propostas, para discutir planos de governo, é o momento do debate, é o momento das campanhas. E parece que este ano, em algumas cidades, eu não vou falar que são todas, né, mas nas principais cidades são os assuntos que a mídia geralmente impulsiona para a gente, não se discute ideias, não se discute propostas, o que se discute é vamos desmentir ou vamos apresentar uma nota de repúdio, e o assunto do Estado, o assunto do município, né, ele fica em segundo plano. O interesse do eleitor fica em segundo plano. Com relação ao agravamento da legislação eleitoral e da legislação criminal, tem que acontecer. E eu digo mais, sabe, Kleber, além de uma intensificação das penalidades, eu acho que a justiça eleitoral, que já é rápida, já é célere nesses momentos, ela tem que ser ainda mais perspicaz, de tal forma a gerar um efeito pedagógico para outros futuros candidatos ou até os atuais entenderem que a linha foi traçada, dali para frente não há mais como tolerar, porque a democracia não coaduna com violência, não coaduna com mentira, não coaduna com desrespeito, muito pelo contrário, é o campo das ideias, é o campo do debate, é o campo da conversa. Correto. E outro problema crônico tem sido, né, com o crescimento das redes sociais, as fake news. O combate tem sido mais eficiente neste ano? Qual é a sua avaliação em relação às fake news? Uma das grandes preocupações que o TSE apresentou, o TSE apresentou para essas eleições, já vindo de um movimento de 2020, foi justamente com esse aspecto das fake news em rede social. Né? Então, a gente tem a questão envolvendo o X, que é um desdobramento de situações como essa, e a gente observa que o TSE ele estabeleceu até um canal de denúncia para situações de fake news. Foi feito parcerias entre o TSE e as empresas que têm as redes sociais, né, as grandes plataformas, que vão retirar do ar notícias que sejam veiculadas de maneira mentirosa, que tenha um conteúdo falso. Isso é indispensável, porque o que a gente menos precisa é confundir a cabeça do cidadão, é confundir a cabeça do eleitor, em que um diz que é isso, outro diz que é aquilo, um mente, outro desmente. Né? Então, o que a gente precisa é de ter um efetivo combate à fake news e uma responsabilidade. E juntamente com as grandes plataformas como Instagram, Facebook, enfim, a gente tem as próprias empresas de divulgação, né, de radiodifusão de TV e imagem, que vão, e fora os jornais, que fizeram também este acordo com o TSE de transmitir notícias verdadeiras, dessa preocupação de não propagar a fake news, que, como eu disse, o Kleber, além de prejudicar muito a cabeça do eleitor, né, que a gente fica naquela situação, é verdade, é mentira, aonde eu busco essa verdade, de novo, enfraquece o sistema democrático, acaba com o debate e situações que são essenciais para o município não é discutida. A população vive no município. Eu, você, cada um de nós vivemos no município. Essas discussões, elas deveriam ser apenas no campo das ideias democráticas e não de desmentir ou mentir alguma coisa. Então, eu quero aproveitar, né, a participação de uma especialista como você para dar algumas dicas para os eleitores nesse tempo que resta até a votação. Hoje é a véspera. O que a pessoa pode, né, ou não pode fazer nas redes sociais e o que ela deve ficar atenta até para denunciar, se for o caso. Bom, eu vou começar pela denúncia, Kleber, se você me permite, e eu já dou algumas dicas para os eleitores com relação a isso. A gente tem na Justiça Eleitoral o sistema Pardal, é um aplicativo que foi desenvolvido pelo TSE, em que o eleitor ele pode apresentar as suas denúncias. Então, você baixa aí na sua loja de aplicativos do seu celular e você consegue encaminhar fotos, encaminhar vídeos, né, informando qual é o candidato, qual é o apoiador, o que está sendo feito, a irregularidade feita. Então, acho importantíssimo a gente destacar o aplicativo Pardal e, claro,
né, os mecanismos de polícia e também da Justiça Eleitoral abertos para receber denúncia. Bom, hoje você ainda pode fazer campanha, tá? Você pode... A gente teve, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, eu estava ao centro dando aulas de manhã e estava uma manifestação muito grande, isso tudo é permitido hoje. Você pode fazer na sua rede social hoje, sábado. A partir das 22 horas de hoje até o final da eleição, né, ao final da votação, não pode aglomeração com pessoas vestindo camisas do candidato. Então, por exemplo, você e um grupo, sei lá, de 10 pessoas aqui fazendo essa aglomeração com instrumentos, fones, carreatas, manifestações coletivas barulhentas, abordagem, né? Vota no fulano, toma aqui o santinho. Isso não pode. Distribuição de camiseta não pode. Distribuição de panfleto, de bandeira, né, de qualquer souvenir que envolva aí a figura do candidato. Altos falantes também não pode, tá? Divulgação, a partir das 22 horas, você não pode fazer propaganda mais para o candidato. Eu posso declarar o meu voto. Por exemplo, eu voto em Kleber porque ele é o melhor candidato para a minha cidade. Eu, Virgínia, mas eu não posso virar e falar para você, fazer uma publicação na minha rede social. Votem em Kleber, porque Kleber vai ser o melhor candidato para a nossa cidade. Porque aí eu estou pedindo votos para o Kleber, tá certo? Os novos conteúdos, eles são proibidos a partir de hoje, às 22 horas. O que vai poder são aqueles conteúdos já existentes. Outra proibição, impulsionamento de publicações nas redes sociais. Como eu disse, as campanhas, elas estão pelas redes, né? Então, o impulsionamento, pagando algoritmo, aquela coisa toda, não pode. O que eu posso fazer? Virgínia, o que eu posso fazer, professora? Como eu disse, manter nos sites, blogs que estão ativos com as propagandas que foram feitas até o horário que eu informei, tá certo? Manifestação isolada. Amanhã eu vou votar? Vou. Ah, eu quero ir com a camiseta do candidato. Você pode ir. Ah, eu quero ir com uma faixa do meu candidato. Você pode ir com um adesivo, né, um bottom, sem problema nenhum. Essa manifestação, ela tem que ser isolada, tá certo? Silenciosa. Você vai, faz seu voto, deposita seu voto na urna, volta e pronto. Você não pode se agrupar para isso. Legal. Olha, é uma análise, né? Uma dica completa aí de todos os quesitos para a votação. Então, para finalizar, e amanhã, no dia e na hora da votação, principalmente há detalhes, né, que podem ser considerados simples, mas podem até virarem um problema. Por exemplo, crianças, pets e celulares ali na cabine de votação, doutora. Olha, Kleber, a determinação da legislação e da Justiça Eleitoral é que, suponhamos que você tenha baixado o e-título, inclusive fica a dica, o e-título só pode ser baixado hoje, até hoje, tá? Sábado. Amanhã você já não consegue nem baixar, nem atualizar o seu e-título. Então, você tem o e-título, você vai, seu reconhecimento por foto, tem sua biometria, você vai apresentar ele para os mesários e você vai deixar o seu celular no local indicado pelo mesário e você vai, sem o seu aparelho, votar. Você não pode levar o seu aparelho, tá certo? Isso pode configurar uma infração dentro da legislação eleitoral, beleza? Levar crianças, não há uma proibição expressa, nem crianças, nem pets, vamos entender. Não há uma proibição expressa da legislação. Eu não tenho assim, é proibido. Mas a legislação abre uma brecha e autoriza ao responsável pela mesa, você está votando, que ele autorize quem vai estar lá além dos mesários, dos representantes de partido e do eleitor enquanto votar. Então, assim, eu sugiro que, se for levar um pet, por exemplo, ou se for levar criança, pergunte antes se naquela sessão o presidente da mesa ali, ele restringiu ou não este acesso. Exceção aqui guia, com guia, até mesmo o manual, um glossáriozinho, o TSE orienta os mesários, né, os funcionários naquele momento da Justiça Eleitoral, porque o cão guia tem a sua função de auxiliar. Tivemos um pequeno problema no sinal aí, professor. As pessoas que têm esse adesão. Tá certo. Professora,
Eu agradeço muitíssimo aí a sua participação. Tivemos novamente problema de sinal, mas nós acabamos de conversar com a Virgínia Machado, ela que é professora de Direito Público da Uniarnal, do Centro Universitário de Belo Horizonte, e trouxe aí informações muito úteis para a nossa votação. Agora apareceu de novo. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Grande abraço. Olha só, a gente muda de assunto agora para trazer os destaques internacionais, isso porque a tensão continua no Oriente Médio e uma série de explosões foi registrada no sul de Beirute, lá no Líbano. Vamos conferir. O grupo libanês afirmou em um comunicado que soldados israelenses renovaram uma tentativa de avançar para as proximidades de Adaisseh e combatentes do Hezbollah os enfrentaram. Na manhã deste sábado, uma série de explosões ocorreu no sul de Beirute, depois que o exército de Israel emitiu ordens de evacuação para certos setores. Imagens da agência France Presse mostram colunas de fumaça se elevando de uma área próxima ao aeroporto da capital libanesa. O porta-voz militar de Israel em língua árabe, Avishai Adrae, pediu aos moradores que se retirassem dessa região. E ainda falando do conflito no Oriente Médio, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu para Israel não atacar as reservas de petróleo no Irã. O democrata pediu a Israel para não atacar instalações petrolíferas do Irã, depois de ter reconhecido na véspera que essa possibilidade estava sendo considerada. Os israelenses não concluíram o que farão em termos de ataque. Se eu estivesse no lugar deles, estaria pensando em outras alternativas, além de atacar campos de petróleo. O temor de uma escalada do conflito no Oriente Médio se intensificou depois que, na terça-feira, o Irã lançou quase 200 mísseis contra Israel. E o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu que a República Islâmica pagaria por seu grande erro. O exército de Israel prometeu desferir duros golpes contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano, onde suas tropas travam combates terrestres apoiados por ataques aéreos contra milicianos do movimento islamista. E o avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, decolou hoje de Lisboa com destino a Beirute. A aeronave faz parte da missão para resgatar os brasileiros que estão na área do conflito. O voo estava programado para sexta, mas por questões de segurança foi adiado para esta manhã. O avião da FAB decolou de Lisboa com destino a Beirute, a capital do Líbano, e a expectativa é de embarcar 220 brasileiros e familiares. Mas, segundo Itamaraty, o número pode reduzir, pois algumas famílias desistiram ou conseguiram sair da capital por conta própria. Quase 3.000 brasileiros estão dispostos a voltar ao Brasil, e a embaixada em Beirute está fazendo consultas em uma comunidade local desde terça-feira da semana passada. E a procura de brasileiros que querem voltar ao país tem aumentado dia após dia. A volta ao Brasil está programada para acontecer no domingo de manhã, na base aérea de Guarulhos. E para falar mais sobre esse assunto, que também interessa para todo mundo, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Boa tarde, Ricardo. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Uma boa tarde a você que nos assiste. E, Ricardo, nós tivemos aí uma semana bastante agitada no Oriente Médio e também com reflexos no mundo todo, com o ataque de Israel e a reunião da ONU. Qual é o atual estágio do conflito no Oriente Médio? Perfeito, Kleber. Em uma semana muita coisa mudou. Para começar agora, a gente tem uma guerra plena entre Israel e Líbano, porque até então você tinha uma guerra muito aérea, mas hoje você tem uma guerra por terra e por ar. Então, a partir de agora, tem-se aquilo que a gente chama em relações internacionais de conflito pleno, quando ele acontece por terra e por outro modal. Para Israel, o avanço por terra pode ser muito difícil. Por quê? Porque o Hezbollah tem túneis que ligam várias partes do Líbano. E muitos desses túneis ainda não foram mapeados pelo exército israelense. Então, é um fator de dificuldade hoje para Israel dentro desse conflito contra o Líbano. E agora, pensando em relação ao Irã, nessa semana nós tivemos aí o bombardeio de Israel ao Líbano e também a uma parte do Irã, e o Irã devolveu esses bombardeios para Israel. Uma coisa importante da gente frisar é que antes de bombardear Israel, o Irã avisou à Rússia e aos Estados Unidos que faria esse ataque.
Então, pelas regras, pelo regulamento de conflitos, regulamento internacional, o Irã pôde fazer esse ataque, né? Tanto que Israel conseguiu derrubar vários mísseis antes de atingir as cidades israelenses. Por outro lado, uma coisa também que a gente teve, de novo, nesse conflito, foi o avanço de Israel a algumas partes do Irã, né? Tanto que, como a reportagem mostrou, o presidente americano Joe Biden pediu para que as refinarias de petróleo não fossem atacadas, porque isso impactaria diretamente o preço do petróleo no mundo, e não só isso. Nos bastidores, os Estados Unidos também pediram para que nenhuma instalação nuclear do Irã fosse atacada por Israel, temendo aí uma possível guerra nuclear entre Israel e Irã. Olha, Ricardo, você citou bem o petróleo. Durante a semana, inicialmente, o presidente Joe Biden afirmou que estava, sim, avaliando junto com Israel a possibilidade de ataque às reservas do produto no Irã. Mas agora, como você bem disse e a reportagem mostrou, voltou atrás. Então, qual deve ser o papel do petróleo? Como o produto deve ser usado nessa estratégia de guerra por ambos os lados? Bem, Kleber, a priori, a gente não vai ter um ataque às refinarias, porque um dos fatores de risco para os Estados Unidos e países europeus é que nós tenhamos mais uma guerra que afete o petróleo. Basta ver Rússia e Ucrânia como que a gente teve um aumento inicial do preço do petróleo no mundo e depois uma redução, porque a Rússia conseguiu fazer triangulações internacionais para vender seu produto a outros países, né? Qual é o grande fator hoje do conflito? É realmente o conflito aéreo. Para que o nosso espectador entenda, a distância de Tel Aviv até Teherã, no Irã, são cerca de 1.500 quilômetros. Né? Então, os mísseis eles conseguem chegar nessa proximidade de uma forma muito simples, muito fácil. Né? Agora, uma coisa que a gente precisa entender desse processo todo do petróleo é que, se tiver um aumento do petróleo no mundo, afeta o Brasil diretamente, porque você vai ter um aumento do petróleo, um aumento da gasolina, aumento do frete, aumento dos produtos. Então, hoje, para o Brasil, ter um conflito que envolva petróleo, ter um conflito que envolva qualquer tipo de ataque às instalações de refinarias no Irã, seria péssimo. Já do lado israelense não tem isso, por quê? Saiu uma pesquisa essa semana em que 80% dos israelenses e 90% dos judeus israelenses apoiam essas incursões do exército israelense no Líbano e até um ataque ao Irã. Então, para o governo Netanyahu, isso se transformou numa arma de permanência no poder, de manutenção do status quo. Olha só, nós vimos também na outra reportagem que o avião da Força Aérea Brasileira está seguindo para Beirute para resgatar os brasileiros. Você acredita que essas pessoas devem ser retiradas o mais rápido possível de lá? A tendência é que a situação fique cada vez pior e, neste momento, há condições para que eles saiam com segurança? Kleber, excelente pergunta. Vamos falar primeiro da questão de segurança. O avião ele já era para ter chegado a Beirute, só que as condições da ligação da estrada de Beirute até o aeroporto estavam muito frágeis. Né? Havia um risco real de que houvesse um ataque da aeronáutica israelense nessa estrada, o que não aconteceu. Com isso, esses primeiros brasileiros saíram do Irã, né? Saíram do Líbano, perdão. Né? O avião chegou às 11 horas da manhã pelo horário de Brasília, lá em Beirute, e esse primeiro grupo saiu em segurança. Né? Hoje existe uma fila aí de cerca de 3 mil brasileiros que desejam sair do Líbano e retornar ao Brasil. Essa operação não é novidade, né? Especificamente no Líbano, ela já aconteceu em 2006, no primeiro conflito entre Israel e Líbano, onde foi encerrado por meio de cessar-fogo, e milhares de brasileiros conseguiram sair do Líbano por meio desse resgate. Esse resgate é algo que o Brasil já fez agora, né, no ano passado, com os brasileiros que estavam em Israel e quiseram retornar, mas eu acredito que é hoje a única alternativa. Ficar no Líbano não é um caminho seguro, né? Você não sabe quais são os próximos passos do exército israelense. E como a pesquisa feita em Israel mostrou, a população israelense é favorável ao conflito, é favorável ao desmantelamento do Hezbollah. Então, a tendência é que os ataques de Israel ao Líbano aumentem e que a população brasileira fique nessa dúvida, né? Se é seguro ou não. Então,
Se é seguro ou não, melhor voltar para o Brasil, que é mais seguro. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Ricardo Rios, ele que é mestre em Relações Internacionais. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É sempre uma aula de geopolítica conversar com você. Eu que agradeço, Kleber, uma boa tarde a você e a todos que nos assistem. Grande abraço. Vamos falar agora de uma campanha importante que é o Outubro Rosa. Nós já estamos em outubro e como acontece todo ano, essa campanha mobiliza aí as mulheres e os especialistas médicos. Vamos lá direto com a Michele Veiga que vai trazer mais informações. Não é isso, Michele? Pois é, Werneck, mês de outubro, mês de conscientização sobre o câncer de mama. A mulher que se ama, se cuida, seja fazendo atividade física, não bebendo, não fumando, não comendo muito embutido também, mas cuidando da sua saúde. Os exames que a gente sabe, né, de detecção precoce são os mais pedidos e exigidos para que a mulher se sinta, se toque e veja aí logo no comecinho se há algum problema com relação ao câncer de mama. Eu estou na Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, um município aqui do sul catarinense, onde nessa rede feminina onde eu estou, é a segunda maior do estado em número de atendimentos e em estrutura também, Werneck. A gente está no complexo do Instituto Casa Rosa, que além da rede feminina, tem a AMP, que é a Associação de Amigas do Peito, que cuida de mulheres que estão em tratamento ou já passaram pelo câncer de mama, e também o Bercinho dos Anjos, que são mulheres que acabam fazendo enxovais para mães, futuras mamães carentes aqui do município da região. Eu estou do lado da dona Nessi, ela que é a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer do município de Sara, que vai falar um pouquinho para a gente do número de atendimentos. Já são mais de 8 mil mulheres que passaram por algum procedimento dentro da casa durante esse ano. Esse mês vocês esperam duplicar, até triplicar, mas não pode deixar só para o Outubro Rosa, né, dona Nessi? Ah, com certeza. A conscientização e a prevenção, ela é nos 12 meses do ano, em todas as semanas, enfim, todo dia é dia de prevenção. Se toque, se ame, façam os seus exames. A gente está aqui das 7h30 da manhã, meio-dia, e das 13 às 16h30, e nas quartas até 9 da noite temos a fisioterapia pélvica. E da mama também, quando fica com problema, fica com comprometimento o braço, alguma coisa, a gente tem os universitários da Unesc, do 9º ano, onde eles vêm estagiar aqui dentro. Vem um professor que orienta e os estagiários já fazem a fisioterapia pélvica e do oncológica. Vocês têm notado, dona Nessi, que esse número de mulheres com detecção do câncer de mama tem aumentado também no número de jovens, de acordo com o Ministério da Saúde, lançou inclusive a campanha falando dessa preocupação que as jovens às vezes demoram um pouquinho para entender o que está acontecendo com o corpo? Com certeza. Tem aparecido de todas as idades, de todas as raças, de todas as cores, são muito, e nós estivemos num congresso em São Paulo, onde lá foi falado, o mais alto nível de saúde estava lá. E foi comentado que até 2030 seria um boom de câncer assim, muito grande, e está acontecendo. A gente recebe, todas as semanas, a gente recebe paciente com câncer. Olha, e essa edição vai chegando ao final e nós vamos mostrar, então, para encerrar, imagens lá do TRE de São Paulo, para lembrar para você que no domingo, a partir das 17h30, você acompanha aqui na RIT um programa especial sobre eleições municipais. Nós vamos fazer a cobertura completa em todo o país, com os resultados em tempo real e a cobertura de tudo o que acontecer ao longo do dia. Então, você é o nosso convidado. Ótima tarde e até amanhã.